Eu quero pedir aqui a Luciana. Esta chamada está sendo gravada. Muito obrigado. Deus abençoe. Nossa irmã aqui do Google. Luciana, por favor, ore por nós, para Deus nos dar direção nesse tempo. Por Amém, amém, pastor. Senhor, nós estamos aqui reunidos Obrigado, Pai. por tua presença, meu Deus. Nós não estamos para ver uma pessoa falando ou para encontrar um grupo de amigos, mas nós estamos aqui para saber mais de ti. Nós estamos aqui porque a tua presença, Senhor, faz todo sentido. Então, venha nos abençoar, meu Deus. Abra as nossas mentes, venha quebrar paradigmas dentro de nós. Venha abrir, Senhor, nossa visão espiritual. Venha trazer, Senhor, verdades para serem impressas dentro de nós. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Marcelo, que se dispôs, Senhor, a compartilhar o conhecimento. Ele escolheu a boa parte, Senhor, isso não vai ser tirado dele. Muito obrigada, Senhor, pela iniciativa. Guarda cada um que está, Senhor, disposto a renunciar a esse momento para saber mais de ti, para entender mais de ti. Nos capacite, Senhor. Nós te louvamos. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos que tu seja a razão disso tudo. Que tu esteja, Senhor, em cada módulo. Que tu venha inspirar, Senhor, quem vai dirigir, quem vai ministrar, e seja tudo para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Brisa, 34, 18. Glória a Deus. Família do ministro. Gente, a primeira coisa que eu quero falar, que existe uma diferença entre a família, né, entre uma família comum da igreja e a família do ministro. Já faço a primeira pergunta aqui para a gente ir pensando. Qual seria essa diferença? Por que é uma diferença? Existe sim. Todos aqui estamos inseridos no ministério. Qual seria a diferença? Eu vou pedir aqui para o Dácio abrir 1 Timóteo 4,12. Vou pedir para a Grazi abrir em Filipenses 3,17. Certo? E eu vou ler aqui um versículo também depois de vocês. Se Dácio tiver encontrado, pode dar lugar. 1 Timóteo 4,12. Se não tiver, eu vou. Dácio, cadê tu, Dácio, macho? Vamos lá. Diz assim, ó. Eu vou ter segunda. É primeira, pessoal. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, a gente já começou a aula entendendo que existe uma diferença entre a família, uma família comum da igreja. Quando eu falo família comum, me refiro ao sentido de uma família que não tem, né, uma responsabilidade ministerial, tá certo? Alguém que não tem influência ministerial ou de liderança dentro de uma congregação, ok? Então, 1 Timóteo 4,12, Paulo já fala para ele que ele precisa ser exemplo, certo? Então, a família do ministro, ou a família do pastor, ou a família do líder, quando eu falar ministro, vai ser nesse contexto que nós estamos falando. Liderança de forma geral e também o serviço da casa, ok? Então, somos chamados a o exemplo. Amém? Amém, Paulinho? Glória a Deus. Amém. Depois no WhatsApp, por favor, depois da aula, vocês só colocam presente, tá? Quando vocês terminar a aula, você coloca lá no Zap quem esteve presente. Ok? Filipenses 3,12. Acho que foi a Grazi, não foi? Filipenses 3,12, né? Isso. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, né? Filipenses 3,17. Mais uma vez, nós temos aí o incentivo do apóstolo Paulo. Prosseguir para o alvo, né? Que é Cristo.
1 de Pedro 5, 1 a 3. Esse aqui eu vou ler para nós. Aos presbíteros, 1 de Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admonesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Vocês lembram que nós falamos ontem? Que quer dizer apacentar? Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de, o que diz aí? Exemplo do rebanho. Então, vamos lá, para a gente fundamentar essa primeira parte. O ministro ele precisa ser exemplo. Precisamos procurar ser exemplo. É fácil? Não, porque nós, falo por mim, nós temos as nossas falhas, somos humanos, estamos aqui conversando com o Jonatas, tem a nossa humanidade, tem o nosso lado falho, né? Onde nós precisamos render tudo isso a Cristo. Então, não é fácil, mas como que a gente conseguiria manter esse exemplo dentro de uma congregação? É uma coisa que é difícil, é domínio próprio. De alguma forma, a gente passa a ser exigido pelo Senhor. Né? Tem gente que fala assim, quem quiser gostar de mim, amém, que goste. Quem não quiser, ai, perdeu. É muito fácil falar isso, né? É muito fácil, mas, na verdade, Cristo nos chama, né? A palavra de Deus nos chama a ser o maior exemplo, porque meu exemplo vai fazer com que a pessoa possa ter um encontro com Deus, ou vai contribuir, tá certo? Então, vimos aqui o primeiro tópico, vamos para o segundo, falando de ministério, tá? Quando a gente está inserido no ministério, tá aqui, o Jonatas está aqui comigo, vou usar aqui também o exemplo dele, vou usar o exemplo da Grace, tá? Vou usar aqui o exemplo da Luciana, e todos vocês aqui. Mas dos três que eu falei. Por exemplo, o ministério nos levanta como pessoas referenciais no meio de outras pessoas. Então, como a Graça, eu acho que é a mais jovem de todos nós aqui, quando os jovens olharem para a Graça ministrando louvor para o Lohan, servindo, né, um casal novo, servindo, eles automaticamente vão se tornar inspiração. Já vão ser uma referência. Algumas meninas já vão olhar e dizer, rapaz, eu quero que a minha história seja parecida com a dela, né? Eu quero servir como a Grazi serve, eu quero ter um coração como a Grazi tem ali, se quebranta no serviço. Já outras pessoas vão olhar para a Luciana, vão ver a Luciana orando, entregando a palavra, vão dizer, rapaz, eu me inspiro na vida da Luciana, né? Eu tenho ela como inspiração, como uma referência para mim, uma mulher de fé que está aí, né, intercedendo pela sua casa, pela sua família, mas está ali sempre sorrindo e sempre com uma palavra que alcança o nosso coração. Eu também tenho ela como referência. Tá vendo? Que o Jonatas tem a Luciana também como referência. Aí eu vou falar do Jonatas, uma pessoa que vem, né, trabalhando junto com a gente desde o início da igreja, na área de finanças, no testemunho de vida, né, na mansidão, né, Jonatas? E o sorriso também, no ensino, tantas coisas. E a gente podia falar aqui de todo mundo, de todos vocês. O ponto é que nós nos tornamos referências no meio de pessoas. E a gente não pode jogar isso por água abaixo. Oh, glória! Nós não podemos jogar isso por água abaixo. Por isso que é importante nós, que estamos inseridos, que temos um grau de confiança, se a gente detectar no irmão, né? Rapaz, o irmão deu um fora ali, ó. Rapaz, o pastor falou uma coisa nada a ver. Mas o Jonatas tem confiança. O Renato pode chegar para mim, pastor Marcelo. O senhor fez esse comentário, não ficou legal. Isso é a gente se proteger. A gente blindar a vida do meu irmão, que é ministro, que é uma referência. Por quê? Por amor a ele também, mas por amor às pessoas que ouviram aquilo. Certo? Então, é uma pressão? Ao mesmo tempo,
é gostoso, é prazeroso viver, sendo Deus confiando coisas maiores a nós. Outro ponto, vamos já aqui abrir, gente, para que vocês possam interagir também. Eu quero ir fundamentando aqui a nossa aula. A família do ministro, estou falando de família, né? Ela vive numa vitrine. Sempre, 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 sempre. Um dia desse eu estava aqui sentado, lá na sala, fazendo algumas coisas, e a Sarinha passou correndo e deixou um papel em cima da mesa ali, da mesa onde a gente toma café. E ela sai, deixa e sai correndo. Aí quando eu abri o papel, estava escrito assim, eu estava até atrás desse papel, eu não achei. Estava escrito assim, eu te observo. Do nada. Aí chega de um negócio aqui dentro, sabe? Eu te observo, aí botou uns olhinhos bem grandes. E aquilo ali me chamou a atenção. Disse, olha, a minha filha me observa. Se eu já tinha cuidado no meu procedimento, no meu trato com a Raquel, no meu trato na igreja, agora que eu vou cuidar mais, porque ela é muito observadora. Né? Então, quando eu falo estar numa vitrine, porque está todo mundo vendo. Todo mundo está olhando. Está todo mundo vendo, mas em que sentido vitrine? Que as pessoas vão começar a se espelhar, vão nos observar, vão observar no sujeito de olhar, no sujeito de falar, no sujeito de proceder, no sujeito de tratar os nossos filhos, o jeito que nós tratamos a esposa, o marido, o jeito que nós... até o jeito que a gente pega uma cadeira. Nós estamos sendo observados, estamos numa vitrine. Amém? Então, não se esqueça disso. Nós estamos numa vitrine, as pessoas estão nos observando. Isso não deve ser um peso, deve ser uma alegria. Mas isso também é bom, porque a gente vai fazendo o quê? Vamos nos policiando. Vamos aí nos policiando, sempre encontrando os limites da nossa caminhada. E aqui nós vamos começar a desvendar o mistério da família do ministro. Olha só. Sempre que as pessoas olharem para nós, elas vão começar a olhar primeiro para as nossas habilidades. Depois elas vão se espelhar no nosso caráter. Sobre esse tópico ainda, tem um ensinamento de Jesus que ele diz, ai daquele o qual vier o escândalo, né? E desses pequeninos, né? Acho que cabe. Você está em Lucas, exatamente. Ai daquele por quem vem o escândalo. Ele fala que vai ter muitos escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. É muito bem lembrado. Só não lembro exatamente o capítulo de Lucas, mas está nesse evangelho. Também. Mateus também, né? Então, olha só. Precisamos nos guardar, nos preservar. Então, a primeira impressão que as pessoas vão ter, quando falo família, gente, falo de você, do seu filho, do seu esposo, talvez só tá você, talvez está só você e sua esposa, tá com os filhos. Não quer dizer que estou falando de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mas você representa uma família. Então, primeira coisa que as pessoas vão se espelhar nas habilidades. Vão querer cantar como a Grazi canta, vão querer ser bem organizado como o Renato é, vão querer ensinar bem como o Dácio e o Jonatas ensinam, vão querer tocar bem como o Lohan toca, né? Vão querer pregar bem como a Luciana, ser evangelista como o Clébio, e por aí vai. As pessoas vão primeiro admirar as habilidades. Mas depois elas vão começar a se espelhar no nosso caráter. E aí onde a gente precisa tomar esse cuidado. Teve uma vez, olha só como às vezes as pessoas são sensíveis, né? A gente estava entre amigos da igreja mesmo, e uma pessoa, tinha alguém novo da turma, e uma pessoa dos que estavam ali me chamou de Marcelo. Eu não me importo com isso, né? Não exijo ninguém, nunca vou fazer isso, eu me chamo de pastor. Mas a pessoa me chamou de Marcelo e a outra pessoa depois se escandalizou com isso.
Isso aí, chamou o pastor de Marcelo. Como é que pode? Tem que chamar de pastor Marcelo. Aí eu disse assim, não, meu irmão, não se preocupe com isso, não. O título é o de menos, o importante é a gente manter uma amizade. Então, às vezes, as pessoas estão tão sensível a uma referência que não quer que ninguém toque. É Deus no céu, né? E o pastor na terra, ou Deus no céu, o líder na terra. E aí a gente também tem a responsabilidade de ensinar e mostrar também as nossas fragilidades. Amém? Renato, já eu abro aqui para perguntas, viu? Vou deixar o senhor aqui na agulha. Vamos avançando. Não existe ministério de sucesso com um casamento de aparência, ou com um casamento disfuncional, ou você queira colocar qualquer sinônimo aí. Certo? Então, a família do ministro, independente dos contextos que nós vivemos aqui, certo? Temos vários contextos, mas lembre-se, eu represento uma família. Então, quando a gente exerce o ministério, o primeiro lugar para exercer meu chamado, meu ministério, é dentro da minha casa, dentro da minha família. Às vezes aqui em casa, não sempre, mas às vezes eu testo os meus filhos, porque eu ensino a eles algumas coisas, às vezes do nada eu falo, meu filho, pegue uma água para mim, e às vezes eu pego assim na hora que ele está assistindo o filme, sabe? Filme legal, não é ser ruim, tá, gente? Mas está nós dois assim assistindo, nós três, aí meu filho pega uma aguinha para mim, aí ele vai, às vezes eu vejo, acaba a cabeça, mas vai. E no outro momento, eles pedem para mim. Pai, eu falei até ontem, brincando, se eu me amo, claro, dá para você pegar a aguinha para mim. E pode parecer algo simples, mas é uma cultura de serviço, né, que a gente vai implantando e vai, assim como outras coisas. Por exemplo, pronto, chegou um domingo, chegamos do culto e a casa não está daquele jeito, né, como a gente gosta. Então, a Raquel já dá a lista, né? Pronto, precisa de alguém para nos ajudar nas roupas, tirar do varal, alguém para limpar, ajudar nas lousas ali. E aí a gente termina aqui o nosso momento para a gente poder desfrutar, assistir um filme para depois dormir. Serviço, né? Comunhão em família. Tá bom? Então vamos avançando. Não existe um ministério de sucesso com uma família de aparência, tá? Ou sem como posso dizer, uma família onde não existe verdadeiramente o serviço, né, ao Senhor. Vamos avançando aqui um pouquinho. Se eu falho na minha família, eu vou falhar também no ministério. Obviamente, lembre-se que eu estou falando de vários contextos. Por exemplo, meu irmão, nós morávamos juntos um tempo, mas ele nunca quis Jesus. Eu sempre preguei para ele, falei do amor de Deus para ele. Mas ele nunca quis Jesus. Ainda hoje, já teve um avanço, né? Ele não acreditava em Deus, ele viveu situações e ele passou a acreditar em Deus. Eu acredito que Deus existe. Mas não foi uma tarefa fácil. Então, nem sempre a nossa família vai tomar a decisão ou vão caminhar no mesmo ritmo que a gente caminha. Tá bom? Então, é isso. Se a família falha, se eu estou falhando em alguma área, não estou generalizando, mas se tem áreas que eu estou falhando, provavelmente na área ministerial eu vou talvez acarretar as mesmas falhas, né, ou semelhantes. Tá bom? Renato, vou abrir aqui e dar uns minutinhos para o senhor, antes de continuar, para não perder o raciocínio. Na verdade, não era uma pergunta, não, pastor, era só um comentário quando o senhor falou aí de títulos, né, de pessoas escandalizar e tal, né, foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei novo aí na igreja, né, aquela cultura, né, de título, pastor e tal, né, e eu também percebi, né, que vários, né, membros assim, mais antigos na igreja, né, referia o senhor como o Marcelo, isso daí me estranhou muito, né, foi só esse comentário que eu passei pelo
o mesmo processo, né, de chegar a estranhar muito, né, de pastor para pastor chamar pelo nome, até a gente acostuma, né? Mas que a gente verifica mesmo é de membros antigos, né, da igreja, referenciar o senhor e a pastora Raquel como, né, amigos, como de fato são, né, da família e tal, mas, né, sem colocar o título de pastor na frente. Né? Isso daí, hoje em dia, eu já não ligo, acostumo, né, com isso daí e tal, mas mantenho, né, o que eu trago, né, com referente a isso daí, mas é uma coisa que não me escandaliza mais, porque é cada tratamento, né, que foi passado, o costume da igreja e tudo, né, mas é uma coisa que me chamou bastante atenção no início. Era só esse comentário aí, só. Ah, sim. Tudo bem, Renato. Tudo bem. Faz parte, e isso aconteceu várias vezes, até na época que a gente era da Logos, acontecia algumas vezes, e tinha gente que se doía demais, né? Doía demais por conta disso. Mas eu também fazia por onde de não fazer uma coisa, não, irmão, deixa quieto, né? Para a pessoa também não virar uma guerra contra o outro. A pessoa ficar com raiva do irmão, enfim, achando que ele estava faltando respeito e tudo. Mas vamos lá, gente. Mais uma coisa. 1 Timóteo 3:7. Tu tem aí, Jonatas? Consegue procurar aí? 1 Timóteo 3:7. Achei. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém. Amém. Gente, não é fácil, mas nós precisamos nos policiar 24 horas. Estar atentos ao que Deus está fazendo, atento à nossa forma de falar, à nossa forma de proceder. Eu vou até mais ainda, né? A nossa exposição também nas redes sociais. Já aconteceram alguns fatos, né, da gente. Eu digo para a Raquel, a gente precisa não acompanhar, mas a gente presta atenção muitas vezes até o nosso posicionamento nas redes sociais. Não adianta, né? Não adianta dizer, não estou nem aí, né? Aquela história toda. De uma certa forma, pastor Marcelo, eu não me afeta se alguém fizer algum comentário da minha pessoa, né? Não, e nem vou atrás. Comentário crítico, né? Não é um problema para mim. Mas, por um outro lado, eu fico pensando, não será que se essa pessoa, ou as pessoas, tipo assim, eu não estou nem com o que o povo está falando, né? A gente fala isso. Tudo bem. É uma verdade e, ao mesmo tempo, uma preocupação. Por quê? Porque se as pessoas estão comentando algo, pode ser que, de alguma forma, tenha alguma certeza naquilo, alguma verdade. Então, eu preciso sim me preocupar em que está sendo falado, que de alguma forma eu possa entender e compreender, será que a minha liderança está falha nisso aqui? Será que aquilo ali é verdade? E aí eu vou tirar as minhas conclusões, certo? Então, olha só, Timóteo aqui nos chamando, né, para que a gente possa ter um bom testemunho também dos que estão do lado de fora. Tá certo? Então, fundamentando tudo isso, eu preciso cuidar da minha casa, da minha família, preciso cuidar primeiro, antes de cuidar do ministério. Amém? Amém, pastor. Posso fazer um comentário, pastor? Pode falar. Também eu entendo nesse versículo Sim. que Deus está nos alertando que Satanás também pode usar, né, de certas armadilhas, digamos Sim. assim, para nos afrontar, né? E assim, a gente sempre com um bom testemunho, a gente está se preparando e se armando, né, para não cair em ciladas do inimigo. Sim. Né? Porque o inimigo é mentiroso e ele pode fazer de tudo para nos afrontar, né? Com certeza. Então, se a gente tem uma vida íntegra, a gente não está
abrindo espaço para o inimigo, né? É. Apontar o dedo para a gente, né? Ó, eu vou contar aqui a vocês, tá? Vou contar a vocês só porque se a Globo souber, vão me chamar, tô brincando. Mas olha, eu vivi uma situação, talvez alguém de vocês já saiba disso, mas eu vivi uma situação onde eu sei que eu errei, né? Eu errei. Mas eu vivi uma situação de afronta muito pesada, né? Perseguição de muitos anos. E só que chegou um momento, o clímax, né? O pico, chegou um momento que não dava mais para sustentar aquilo. E o meu erro foi que eu reagi a uma determinada situação, já sabendo que essas pessoas muito próximas, né? Já nos criticavam por sermos pastores, né? E toda essa história aí de igreja, de dízimo e por aí vai. Então, essa minha atitude, né, quando eu falo sobre essa questão de ser exemplo, ser padrão, a primeira coisa que me lembrar é uma dessas ali. Então, eu reagi a uma situação onde eu não deveria ter reagido daquela forma, e terminou que aquilo ali, só aquilo ali, nesses mais de 15 anos, onde eu sempre tratei bem, onde eu falei bem, onde eu abençoei, fiz o possível, mas só aquilo ali foi o suficiente para eu realmente não prestar mais para nada. Na boca dessas pessoas, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu sou o pior homem do mundo na boca dessas pessoas. Então, o que me consola, o que fala não me dói. O que me dói é eu ter reagido. Mas o que me consola, de alguma forma, é que essas pessoas conhecem a palavra, são maduros na fé, conhecem a Cristo. Então, de alguma forma, me consola ao saber que eu não vou ser uma pedra de tropeço para eles, porque eles conhecem a palavra. Né? São pessoas que conhecem a Cristo há muito tempo, talvez até antes do que eu. Né? Então, às vezes, como o Jonatas falou, Satanás arma algumas coisas e a gente termina caindo sem perceber, se tem essa percepção. Então, se tratando de um modelo de família, nós estamos na vitrine, vamos estar sempre sendo cutucados, sempre, 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 sempre. Então, que o Senhor venha nos dar ajuda, nos alertar. Qual foi o meu posicionamento? Eu me afastei. Me afastei, cortei todo o laço. Por quê? Pastor, se eu estou com raiva? Não, não tenho. Diante de Deus, eu não tenho raiva, não tenho rancor. Obviamente, num dia eu fiquei, né? E passei vários dias com raiva. Mas eu disse, Deus, eu não plantei aquilo ali. Então, isso aí eu não vou viver de novo. Eu vou me afastar dessas pessoas. Isso eu vou me aproximar quando eu ver que realmente essas pessoas têm condições de convivência, né? Oro para que Deus abençoe, prospere e tudo mais. Então, às vezes a gente precisa tomar determinadas decisões em alguns casos, tá certo? Deixa eu falar aqui um modelo de família, vou falar 2 modelos de família aqui para a gente avançar. O primeiro, o modelo de Moisés, certo? Nesse modelo de Moisés, Moisés só um está no ministério, certo? Então, no caso, era só Moisés no ministério, mas, ao mesmo tempo, ele recebia reclamações da família. Moisés foi chamado, né? Luciana, tu foi chamado. Todos nós somos chamados. Mas aqui havia reclamação. Então, Deus nunca planejou bagunçar a nossa família. Mas chamado é chamado, e a gente atende a isso, e Deus vai abençoar nossa vida por isso. Mas Moisés recebeu reclamações por só ele ser o chamado, porque era incompreendido pela esposa, não havia compreensão por tudo que ele viveu. Então, a gente vai passar por diferentes circunstâncias dentro da nossa própria casa. Essa situação que eu falei foi uma situação de crentes, de família mesmo. Então, Moisés passou por isso, um modelo de família onde só um é crente, só um serve, mas tem essa história de não entender o chamado e ter essa questão de reclamar, por que tu vai para o culto, para que tanto esse negócio de crente, e por aí vai, você pode imaginar coisa aí que pessoas
vivem nessa questão, certo? Mas o desejo de Deus é alcançar todos, e essa família seja abençoada. Preparem seus comentários, já vocês vou abrir aqui para vocês falarem. Segundo modelo de família, é quando os dois estão no ministério, marido e mulher, certo? É o modelo Priscila e Áquila. Mas aqui a gente vai encontrar, vamos focar no conflito. Priscila e Áquila, eles estão os dois envolvidos no ministério, certo? E eu vivi isso com a Raquel, até dar um start na nossa casa, porque a gente estava trazendo o ministério todos os dias para dentro da nossa casa, para o nosso café da manhã, para o almoço, para o jantar, e até briga a gente teve por conta de ministério. Não foi nem pela gente. Então, o que eu quero falar? Equilíbrio, pessoal. Equilíbrio em relação a isso. A guardar a nossa casa, a nossa família. Certo? Guardar o nosso tempo como família. Eu vivo uma realidade hoje. Então, toda segunda é o meu dia com meus filhos e com a minha esposa. Então, tudo que eu puder fazer para na segunda-feira não ter nenhuma associação com igreja, com visita, com reunião, eu faço. Embora já tive reunião, já teve culto, mas tudo que eu podia fazer para que nas segundas-feiras, como a gente fazia desde muitos anos, depois que a Despertar iniciou, a gente não conseguia fazer, mas depois, mais ou menos, depois de 3 anos, a gente começou novamente a trazer essa cultura à nossa casa. Porque era muito tempo dedicado à igreja e pouco tempo, né? Em comparação a isso, a gente tinha que compensar o tempo com os filhos, para quem tem filhos. Tá? Então, equilíbrio. Priscila e Áquila, ambos envolvidos no ministério. Então, sucesso no ministério, sucesso na família. Sucesso no ministério, sucesso na família. Sucesso na família, sucesso no ministério. Amém? Então, hoje, amadureci mais. Eu disse, Raquel, eu não sou Deus, não sou insubstituível. Eu fiquei doente, eu viajei para o Chile, passei 1 mês, 2 meses fora, a igreja continuou melhor ainda, avançou, cresceu, pregação, poder de Deus. Então, ninguém de nós é insubstituível. Sempre vai haver necessidade no reino de Deus, mas Deus sempre vai levantar os seus. Amém? Amém. Conselho, nesses mais de 10 anos de pastoreio, saiba separar pelo menos um dia da sua casa, se você está engajado na obra. Até conversado com o Renato ontem, na nossa reunião. Um dia, se desconecte. Não quero saber de nada. Hoje, meu dia é com a minha família, sem celular, sem notebook, sem nada. Isso vai nos ajudar muito no ministério. É um combustível para nós. Amém? Então, nós estabelecemos os limites, tá? Nós estabelecemos os limites. Vamos abrir aqui 5 minutinhos para comentários. Alguém que deseja fazer algum comentário, que queira contribuir com alguma coisa dentro do assunto, para a gente caminhar para a segunda parte, dentro da vida familiar, ou a família do ministro, como nós devemos nos policiar e nos proteger em relação a isso. Alguém se habilita ou continuamos? Posso contar um testemunho? Pode, irmão. Rapidamente, Manda. eu nesse caminhar, né, eu acho que muitas pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, elas passam por isso, né? Apenas um está no ministério, sim, engajado, e o outro, né, Deus está tentando resgatar, né? E aí eu já passei por várias coisas, e uma delas é a dúvida que vem, né, com relação a isso. Será que eu estou fazendo algo errado? Porque eu consigo falar de Deus para uma pessoa fora de casa, mas dentro de casa parece que eu não sou ouvido, né? Então, eu já passei por muitas dúvidas nesse sentido. E aí, uma vez eu estava num momento de oração e falando com Deus sobre esse
exatamente esse assunto e reclamando né, e suplicando também para Deus sobre essa situação. E aí eu digo assim, Deus, então é só eu que tenho que estar engajado nessa missão? E quem é que está engajado por mim, né? Então eu que tenho que estar engajado por todo mundo, mas eu fazendo essa colocação para Deus, e o Espírito Santo assim falou no meu coração que sim, ele falou assim, você é o cabeça, Sim. né? Então é você que tem que estar à frente, né, dessa missão. Então eu entendi que o meu ministério dentro de casa é uma missão que Deus me deu, uma missão de eu nunca desistir, por mais que esteja difícil, por mais que seja doloroso às vezes, por mais que a gente não saiba esperar o tempo certo de Deus, porque a gente quer que aquilo aconteça rápido, né? Mas Deus é é um estrategista, então ele está fazendo e movendo todas as coisas para que no seu devido tempo elas aconteçam. Então, a gente não está vendo, a gente quer que elas aconteçam mais rápido, né? É desse jeito. E aí, para mim, isso foi uma adição. Nunca mais eu reclamei, nem falei nada especificamente sobre isso, né? Então, eu tenho... não sumiu a angústia, digamos assim, em certos momentos, mas eu já lido melhor, né, com essas situações, por entender o meu papel, né, nesse ministério que é a família. Amém. Muito importante que o Jonatas fala. É muito importante, porque eu até falei isso na quinta-feira. O ministério, ele começa em casa, e serviço também, o maior serviço ali é externo. Então, se a gente parar para analisar, o serviço é uma arma poderosa para você ganhar alguém para Jesus. É uma arma poderosa. Só sirva alguém. Cuide dessa vida, sirva, ajude, se coloque à disposição. Você vai começar de alguma forma, entra um grau de autoridade no coração dessa pessoa em relação a quem está servindo. Ela começa a olhar com esses olhos, com autoridade, né? Essa pessoa que serve, ela tem autoridade. Diz, Renato, manda brasa. Pastor, só falando também com relação a esse último item que o senhor tratando aí com relação a separar um dia, né, com a família. Sim. Confesso assim que tem muita dificuldade, né, em relação a isso, né, principalmente quando é a família inteira, né, participando de um ministério, ministérios e funções diferentes, né, cada um com sua atividade, né, então até o Pedro Henrique, né, até o Pedro Henrique, né, se envolvendo agora, glória a Deus por isso, né, então a Vivi, eu, Isabelle, Pedro Henrique, irmã Isabel, então cada um, né, ali nas suas atividades, se envolvendo cada vez mais, prosperando, progredindo, glória a Deus no ministério, mas isso traz, sim, realmente muita dificuldade em termos de separar, né, esse tempo para a família. Né? Então, confesso que já tentei, mas até o presente momento ainda não consegui, né, em relação a isso. Né? Logicamente, porque nós realmente temos assim, o prazer de servir. Né? Isso, glória a Deus, né? Nós temos o prazer de estar presente, o prazer de servir, né? Mas aquilo que o senhor fala, né, em servir não ser um fardo, né? Isso realmente traz uma preocupação assim a longo prazo, né? Que mais cedo ou mais tarde, né? Isso daí acaba refletindo logicamente no convívio, né, da família, né? E aí a gente tem que realmente se preparar e prevenir, né? Isso daí realmente é muito importante. A gente tem que tratar aí dessa área aí. Isso. Muito bem, Renato. A gente estava até conversando de que Dácio tá aqui, né? Às vezes a gente fala com os pastores mesmo, de um dia que precisarem
se ausentarem no domingo, né? O próprio pastor Elias, que viaja a cada 15 dias, se a gente pedir, a única coisa que eu pedi foi para ajudar com um GC ali com o Renato, já morrendo de medo de ele ficar, deles ficarem, né, com a família bem puxados, mas eu perguntei se dava certo e tudo, mas nós precisamos, né, eu disse ao Renato, tenho falado para vários irmãos, a gente não quer que nenhum de nós se estresse no ministério, fique sobrecarregado, fique cansado, fadigado, por quê? Porque em algum momento vai chutar o balde, em algum momento vai estourar. Então, quando você perceber que você está cansado, suas forças estão cansadas, preciso pelo menos de 15 dias, preciso pelo menos de 2 finais de semana sem eu fazer nada. Eu quero chegar na igreja 5 para 5. Só para já chegar logo na minha cadeira, o culto começar, dá nem tempo de bater papo de nada. Eu quero ter esse tempo. É muito importante, porque a obra, a gente se cansa na obra, não da obra. Certo? Nós nos cansamos na obra. A gente não se cansa dela. A partir do dia que a gente se cansa da obra, aí eu preciso me preocupar. Tá bom? Então, tomem cuidado em relação a isso. Quando vocês perceberem, não, a gente está indo muita sede ao pote, a gente está inserido demais. Obviamente, precisamos servir, né? O reino precisa do nosso serviço, a igreja precisa, mas eu me refiro quando a gente vê que está indo, a família está distante, ninguém mais sai para a praia, ninguém mais conversa sobre outro assunto, um espalhado para lá, outro para cá, não, a gente precisa ter esse momento junto e focar em nós. Ok? Gente, vamos entrar na segunda parte aqui. Ela é um pouquinho mais intensa. E aqui a gente vai ter que entrar num assunto bem complexo, certo? Gente, eu falei no início, lembra? Uma pessoa, uma família comum não é a mesma coisa que uma família de um ministro, de um pregador, de um líder, né? A família está sempre na vitrine. Agora vamos falar do indivíduo, né? Vamos falar da forma pessoal dentro do contexto familiar. Se uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum tem um tropeço, vamos ser bem abertos, se ela tem um tropeço dentro da igreja, não falo no convívio, mas estou falando, pessoa comum que não tem uma liderança, uma responsabilidade, ela apenas está ali congregando. Mas se ela tiver um tropeço na fé, as pessoas vão dizer, bora lá, vai dar certo, né? Não vai afetar a congregação de uma forma negativa. Mas se for um ministro de Deus, se for um líder, se for um pastor, é bem capaz até da igreja partir no meio. Então, aí a gente agora vai falar de algo mais contundente. A gente falou no início, ó, temos que ser exemplo. Por quê? Porque se um irmão que não tem, vou falar irmão comum para ficar mais fácil, o irmão comum tropeçar, cair, o impacto que ele vai causar na congregação vai ser mínimo, certo? Talvez as pessoas nem saibam do que aconteceu com ele, talvez um ou outro vai saber e as pessoas não vão ligar. Mas se acontecer com um pastor, um líder cair, pronto. Aí, meu amigo, é uma coisa assim terrível que acontece. Então, essa tem que ser a nossa preocupação, nos autoavaliar, nos autoanalisar para isso. Eu queria citar aqui Lucas 17, deixa eu ler aqui, que já estou com a Bíblia aqui na minha mão. Lucas 17, 1 e 2, diz assim, ó, aqui o que o Jonatas falou. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe puserem ao pescoço um nó de atafona, ou uma pedra, né, ao pescoço, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenininhos. Olha a responsabilidade nossa. Amém? Lucas 17, 1 e 2. Tem outro texto aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, 31 e 32.
diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem os judeus, nem os gregos, nem a igreja de Deus. Amém? 1 Coríntios 10, 31, 32. Temos que nos importar, como eu falei. Eu não estou nem aí porque as pessoas estão falando. Ok, tudo bem. Mas está bem pela metade. Preciso me importar com esses comentários e tentar extrair daquilo ali. Será que aquilo ali é verdade? E procurar meditar nisso. Pessoal, vou falar dos 3G que fazem o ministro tropeçar ou o ministro cair. Certo? Primeira coisa, os 3Gs, é a glória. O que é a glória? Sucesso. Eu vou pedir aqui, vamos ler 2 versículos. Vou pedir aqui alguém que não leu. Luiz Carlos está por aí, Luiz Carlos? Tô sim, tô na escuta. Pronto. Provérbio 16, 18, Luiz Carlos. Ok, só um momento. O Paulinho está por aí? 16, Por aqui. 18. Carlos, Pronto? Carlos, Provérbio 16, 18. O Paulo, 1 Coríntios 15, 10. Bora, Luiz Carlos. Provérbios 16, 18. Isso. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Paulinho, o seu, por gentileza. 1 Coríntios 15, 10. Vai. 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, Isso. e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalharei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Glória a Deus. Valeu, Paulinho. Gente, nós temos que ter humildade no nosso coração de entender que é pela graça. Não é pela minha habilidade, porque eu sou bom, que eu prego bonito, que eu canto, que eu toco, faço tudo bem. É pela graça de Deus. E muitos homens reteram ou neutralizaram o agir de Deus nesse sentido porque começaram a se achar alguma coisa. Começaram a cobrar cachê, né? Uma vez, o próprio cantor, né, muito conhecido, estava em alta, o próprio Thales foi gravar um vídeo, vocês imaginam que vocês viram esse vídeo, aí ele foi, um formato infantil, eu também não vi uma coisa para ter chegado àquele extremo que ele chegou, né, as pessoas fecharam mesmo as portas, mas foi um comentário muito pesado. Ele falou, eu estou acima da média, né? Eu sou uma pessoa que está acima da média, em relação ao talento, a voz dele e tudo. Fechou muitas portas. De alguma forma, o coração dele expressou que estava num estado já acima de muita gente, e aí gerou um conflito muito grande. Ministros antigos de louvor do Brasil se incomodaram com esse comentário, e aí foi uma coisa que o Thales realmente precisou ir para outros países para recomeçar a sua caminhada de fé na área do louvor. Foi para os Estados Unidos, né, a igreja lá muito grande, a Lakewood, e ali ele foi, né, retomando novamente, está voltando agora, acho que depois de vários anos, novamente a retomar essa caminhada. Então, cuidado com a glória subir para a cabeça. Tomar cuidado sempre que o Senhor vier nos usar, não é por causa de mim. Irmãos, o que eu recebo de elogios, quase todos os cultos, eu tenho que guardar meu coração. Estou, que palavra, que mensagem, né? Que frase. E aí, nosso coração precisa ser guardado, porque a tendência nossa é que a vaidade comece a dizer, é verdade, né? É verdade, eu sou o cara, eu sou muito bom, Deus me está me honrando, né? Eu estava, como é aquela música? Eu estava lá na plateia, agora estou no palco,
Então, são coisas que, se a gente não vigiar, se a gente não tiver o nosso coração quebrantado e humilde, a gente vai chegar no topo. Sabe o que tem no topo? Nada. Não tem nada. Né? Não tem nada. Então, sempre darmos a glória a Deus. É dia que nós servimos ao Senhor. Obviamente, é diferente você reconhecer o ofício do seu irmão que faz bem feito. A gente precisa falar para ele. Irmão, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela palavra. Você estudou, deu para ver que você se preparou. Agora, nós que recebemos esse tipo de palavras que nós precisamos guardar no nosso coração. Então, o que faz o ministro começar a tropeçar na fé? É deixar e atrair a glória para si. Amém? Paulo diz, 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém? É pela graça de Deus. Dos 3G, a segunda coisa, grana, dinheiro, money, é o cash. Daí é o mais perigoso. Gente, eu vou confessar aqui para vocês, quando eu lancei o livro Namoro e Compromisso, gente, nós vendemos muito, mas muito livro. Mais de 2.000 cópias já foram vendidos, eu acho que quase 3. Aí, chegou o momento, nós estávamos ministrando todos os sábados praticamente. Tinha agenda, né, as pessoas compravam livro e tudo. E aí chegou um momento que olhei para mim e eu percebi que eu só estava indo para as igrejas porque eu ia vender livro. E aquilo ali me doeu lá dentro, porque eu vi meu coração começando a se corromper em relação a isso. Já não ia mais para ver o povo chorar, ser quebrantado. Já não estava sendo prazeroso. Aí foi que eu fiz. Eu entendi. Na época estava pastor Everaldo, fui lá, abri meu coração com ele. Disse, pastor, está acontecendo isso comigo. E eu vou dar um tempo, não vou mais aceitar convite, não vou mais sair. Passou muitos anos, até hoje. Uma vez ou outra a gente foi, mas eu decidi naquele tempo não ir mais. E ficou o livro guardado muito tempo. Então, eu já caminhando no ministério, caminhando com Jesus, me encontrei nessa situação. Então, falando aqui, não falo de ministério itinerante, você pode ter seu trabalho, sua empresa, sua vida particular, mas o dinheiro não pode tomar o primeiro lugar no nosso coração. Amém? A gente trabalha, nós trabalhamos pelo dinheiro, a gente compra as nossas coisas, a gente tem o nosso ganha-pão e tudo, mas isso não pode roubar. É o amor ao dinheiro, não pode roubar a primacia de Jesus no meu coração. Isso também vale dentro das igrejas. Por exemplo, eu nunca cobrei para pregar em nenhuma igreja, nunca vou cobrar. As pessoas ainda hoje me perguntam, quanto é que o senhor cobra, pastor? Aí eu brinco, rapaz, 500 mil tá bom? Aí a pessoa dá aquela risada sem graça. Disse, não, meu irmão, eu não cobro não. Deus me livre, mas vocês entendem o princípio da honra? Então vocês vão me honrar, vocês vão me buscar, vão me deixar em casa. Ou se você preferir, eu vou no meu carro, vocês me ajudam com a gasolina. É a única coisa que eu peço. Porque eu acredito que seja o mais certo, né, a fazer. Ajudar o menino. Agora, quando eu sei que a igreja é pequena, é uma igreja carente, eu não falo nada. Eu fico calado, fico na minha. Nem livros, nem nada eu levo. Vou para servir com o maior prazer. Mas eu nunca cobrei um tostão. Nunca. Fala, Luciana. Pode falar. Oi, pastor. Eu também, as pessoas chegam perguntando para mim várias e várias vezes quanto é que a gente cobra, não sei o quê. Não tenho coragem, não existe. Às vezes até alguma oferta que eles vêm dar, eu não recebo. Eu acho que não faz parte. Meu coração quanto a isso é muito livre. Mas eu queria saber sua opinião, tipo, não, eu não cobro, mas na minha igreja tem um ministério, tem uma ação, tem uma
como é? Um instituto, Vó Rita de Cássia, se você quiser ofertar. Não, mas na minha igreja a gente faz um trabalho com velhos. Aí eu queria uma oferta para isso aí. Ah, mas na minha igreja tem não sei o quê. O que é que você acha? Assim, não acha que indiretamente eu estou cobrando? Eu nunca fiz isso, não, mas já vi pessoas, como teve um jogador que eu conheci e tudo, eu disse, menino, quanto é que tu cobra para pregar? Ele disse, não, eu não cobro, mas eu tenho um instituto de criança que é pelo menos R$ 500 de oferta que eu quero. Né? Você entende isso como uma cobrança? Como é? Assim, eu sinceramente, não, eu fujo, eu não tenho coragem de jeito nenhum, não. É assim, se a pessoa tiver fruto, se de fato existir o projeto, o que poderia acontecer? Pedir os dados da conta do projeto, né, para que o dinheiro de fato vá para esse lugar, né? Se a igreja Despertar tivesse um projeto, eu falaria a mesma coisa, certo? Eu falaria isso, olha, para mim não precisa. Se você quiser ajudar o nosso projeto social, porque eu sei que esse dinheiro não vai para mim. Agora, se a pessoa é duvidosa, né? Se o dinheiro vai para a conta dela, aí é para a gente ficar, o projeto é para você, né? Então, me dê a conta do projeto que nós vamos abençoar esse projeto social da sua igreja. Não vejo nada demais. Agora, sim, se essa questão é um pouco duvidosa, em relação assim, não há muita transparência, aí sim, pode ser que seja questionado ou não seja tão legal. Mas eu pessoalmente nunca falei sobre isso, nem quando era da Logos, nem quando a gente tinha o projeto social Reconstruir, que era de crianças, já era anunciado na rádio sempre, mas eu não falava isso, não. Então, eu acho que veio casos e casos, né? Casos e casos. Por exemplo, vou falar aqui... Mas, assim, pastor, só lhe interrompendo, assim, vou associar a minha pregação, a sua oferta à minha instituição. A instituição existe, é séria, tem Sim. CNPJ, tem o trabalho, tem tudo, mas eu só vou se você me pagar aqueles R$ 1.000 para a instituição. Aí já não... Você associar isso aí, né? Não fica tipo uma cobrança, não. Com certeza. Porque eu estou Né? cobrando, só vou se você me der uma oferta. Então, não é isso. A Bíblia diz Apesar que não seja seja para mim, mas eu quero um valor, exigindo algum valor, né? Assim, para mim continua sendo comprado. É uma cobrança. Não deixa de ser uma cobrança. Nesse sentido, sim. Eu só vou se você fizer uma oferta, isso aí tudo bem. Agora, se eu for lá, já combinou tudo, ninguém cobrou nada, a igreja fala, o pastor perguntar, a gente quer levantar uma oferta, diz, não levante para mim, abençoe o nosso projeto social. Aí é uma outra coisa, né? Então, muito cuidado também em relação a isso. Eu brinquei com esse irmão uma vez, disse, R$ 500.000 tá bom? Aí ele deu aquela risadinha, disse, não, meu irmão, eu não cobro não, Deus me livre. Aí eu disse, mas por que eu falei da gasolina? Porque eu sabia que uma igreja que tinha condição de dar R$ 50, de me ajudar com R$ 100, porque era longe. Mas eu já fui igreja que não tinha teto, que não tinha chão, e fui com o mesmo amor e mesmo carinho. Eu fui que ofertei, eu não pedi nada. O pessoal fala, pastor, a gente está aqui, irmão, não se preocupe. Eu vim aqui com o mesmo coração, seja 2, seja 3, e estar com vocês aqui. Então, por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente está ministrando a ele. E ele está vendo. Certo? Gente, o último tópico, e a gente abre para mais comentários. E esse aqui é muito sério. Último tópico, último G. Primeiro foi glória, grana, e o último garoto ou garotos. Cuidado. Você terá graça, pastor. Graça aqui de o que pode fazer o ministro cair e ter uma família disfuncional, ter problemas, é o sexo oposto, né? Tem vários textos aqui, eu vou citar os textos aqui para vocês anotarem. Tiago 4:7, 1 Coríntios 6:18,
Tiago 4:7, 1 Coríntios 6:18, 2 Timóteo 2:22. E aqui a gente vai caminhar para o final da nossa aula. Por que eu estou falando isso? 1 Timóteo. 2:22. Por exemplo, a nossa vigilância em relação à nossa vida, né? Nossa vida de ministro do Senhor, contato com pessoas, né, do sexo oposto. Então, eu preciso me guardar, me policiar. A gente com a Raquel conversa, por exemplo, já acontece ainda hoje, de irmãs que me fazem perguntas sobre alguma coisa, algum assunto, aí eu digo assim, tá certo, eu vou passar o teu contato para a Raquel, vou pedir para a Raquel te falar, fale com ela, e vice-versa, né? Vice-versa. Quando algum irmão ou vai falar alguma coisa assim que a Raquel vê que não tem nada a ver tocar nesse assunto com essa pessoa, ela vai dizer, eu vou passar para o Marcelo, certo? Esse é um ponto. Amigos, para nós que somos casados, a minha única amiga que eu tenho é a minha esposa. Eu tenho amigos que são mais distantes em relação à aproximação, mas não existe, eu vou me aconselhar com a minha amiga, né? Porque eu tive um problema com a Raquel e vou ligar para fulana. Não estou dizendo que a gente não possa ter amizades de sexo oposto, tá, gente? Não estou falando isso. Mas se a gente puder cobrir essas brechas, a gente tem que fazer. Então, se eu vou me aconselhar com alguém, eu tenho o Jonatas, tenho aqui homem de Deus, tenho o Renato, tenho o Dácio, tenho o Elias. Eu vou procurar esses homens de Deus para me aconselharem. Agora, se eu tenho um problema no meu casamento, com a minha esposa, uma dificuldade qualquer, o que eu vou fazer? Vamos procurar uma ajuda de um casal. Por quê? Porque o homem pode ter uma opinião, uma visão, e a esposa dele pode ter uma visão também que vai nos ajudar. Então, é importante ali estar os quatro, né? Outro assunto, sobre orar, orações com outras pessoas. Como orar por outras pessoas. Por exemplo, às vezes eu estou lá na frente, e às vezes vem algumas irmãs na frente, tudo. Eu evito a todo custo de colocar minha mão no ombro, geralmente coloco a mão na cabeça, ou às vezes quando a pessoa tá com a roupa vestida, né, aqui, uma blusa, aí eu coloco a mão aqui, evito ficar passando a mão, eu toco assim, quase assim, parece que é um algodão, evitar contatos, às vezes esses contatos, irmãos, eu não estou falando que isso vai me fazer cair, eu estou falando da aparência do mal, certo? Eu sofri muito por dar muita carona, certo? Sofri muito por conta disso, por dar carona para muitas pessoas. Às vezes tinha irmãos, tinha irmã no tempo de construção de igreja, de várias circunstâncias. Por quê? Porque isso deixou uma aparência do mal para mim e para outras pessoas também. Então, hoje em dia, dificilmente eu dou carona para alguém, a não ser que a Raquel esteja ou estejam os meus filhos no carro. Amém? Então, tem várias coisas que a gente poderia abordar, e estou falando para os dois lados, para nós homens e para as irmãs aqui, para a gente se policiar, nos policiarmos o nosso coração, para que o inimigo não venha nos envergonhar. Amém? Somos ministros do Senhor, mas também eu já passei crise no meu casamento, já passei dificuldades no meu casamento, já tive crise com os meus filhos, passei dificuldade com meus filhos, e eu acredito que todos nós aqui tivemos momentos críticos da nossa caminhada dentro da nossa família, sendo crentes, sendo líderes, sendo pastores. Então, peço em nome de Jesus, guardem seus corações, vamos sempre nos policiar, sempre nos guardar em relação ao sexo oposto. Nós estamos numa vitrine e as pessoas estão nos observando. Amém? Amém. Estamos tratando da família do ministro, nosso comportamento, até a forma de abraçar. Como abraçar uma pessoa? Às vezes as irmãs vêm com os braços abertos, pastor Marcelo,
Aí eu fico, ô, glória. Aí você vai e fica de ladinho, né? Glória a Deus. Às vezes o contrário, às vezes o irmão vai com gosto de gás, né? Vai com gosto de gás para cima da irmã, da pastora, sei lá como que é. E o irmão vai com tudo gosto de gás. Irmão, a gente tem que abrir as cabeças. E aí a irmã vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer assim. Então, nos policiarmos em relação a isso. Me lembro uma época, e aqui eu vou encerrar, eu prometo. Esse assunto aqui é longo. Mas me lembro uma época que estava não sei se uma moda, os adolescentes estavam muito perto na época. E quando dava fé, a gente olhava, estavam os dois, uma de adolescente, tudo abraçado assim de frente. Na hora do culto, do maior mover, abraçado. A impressão que a gente tinha que era um casal de namorado, mas não, era o que estava abraçado mesmo. E aí, disse, oh, meu Deus, e agora? Como que não resolver? Acho que a gente falou com o Das, falamos com a Brena, porque uma coisa que acontecia todos os cultos. E aí, hoje em dia, graças a Deus, não acontece mais, mas foi um momento bem... Acho que eles estavam aí na fase, né, de se descobrindo e tudo mais. Então, vamos nos policiar, nos proteger, certo? Em relação a aconselhamentos, por exemplo. Aqui eu encerro. Aconselhamento. Quinta-feira, uma irmã me procurou. Ela queria conversar comigo com a Raquel. Eu disse, irmã, Raquel não está aqui. Eu tinha dito a ela que a gente ia conversar na sala, né? Aí eu disse, irmã, se importa se eu chamar alguém para a gente conversar? Aí ela disse, não, não me importo não. Pode, eu posso, vocês viram lá, né? Eu posso ficar conversando com o senhor sem problema, só o senhor não tem problema. Aí eu disse, a irmã não entendeu. Então, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos sentar lá atrás, lá no fundo da igreja. Aí eu fui, sentei lá, passamos quase uma hora conversando, contando, tá todo mundo vendo. Nesse caso, tudo bem, tá tudo aberto, tá todo mundo vendo. Então, aconselhamentos, evitar aconselhamentos num local trancado, sou eu e a irmã, sou a irmã e o irmão, evitar a todo custo, a não ser que seja um caso extremo, o que a gente faz? Porta aberta, janela aberta, tudo aberto, né? Se for o caso. Sempre se policiar e procurar evitar o caminho do mal, a aparência do mal. Gente, vou abrir aqui para considerações aí. E lembrando que é um assunto muito extenso, tá? Eu vou enviar aí para vocês algumas atividades, mas é um assunto muito extenso abordado sobre a família. Mas, em resumo, procurar ser exemplo em todas essas áreas, tá? Como família, todas essas áreas. Tá bom? Deixo aqui aberto, a gente passamos aí 10 minutinhos, mas deixo aberto aqui caso alguém queira trazer algo para contribuir, e aí a gente já daria para encerrar nossa aula. Amém? Só uma pergunta, pastor. Diga. Os três Gs que tu falou é glória, Grana e... garota ou garoto. Ah, garoto. Tá. Amém? Então, se não tiver, a gente vai caminhando para o final. Lembrando, o diabo sempre vai trabalhar nas nossas fragilidades. Ele vai trabalhar ali, nas nossas debilidades, nas fragilidades. Amém? Então, atentos, cuidem da sua família, sei que você fazem, o que você está fazendo, você tem feito muito bem, e que o Senhor nos ajude a prosseguir, a caminhar. A Despertar tem essa visão de que se alguém vai liderar, se vai servir em algum departamento, se possível, esteja, né, sempre o casal, a família sempre envolvida, para que possam servir da melhor forma. Não é uma regra, tá? Não é uma regra ministerial, mas se vocês percebem, a gente procura, né, engajar sempre os dois. Se estão os dois na igreja, a gente vai tentando puxar, né? Se um está mais para trás, a gente vai puxando para que todo mundo seja envolvido. Amém, gente? Tudo bem até aí?
Amém. Só comentário? Algum comentário? Vamos aproveitar. Vou fazer só um comentário aqui. 2. Sobre a glória, né? O próprio Provérbios 16, 18 fala que o senhor falou sobre a gente crescer, 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 né? Sim. E o que vai preceder isso é a queda, né? É o que a Bíblia fala, né? Então, a gente vê vários homens de Deus que caíram quando estavam no auge do ministério, né? Uhum. Aquele pastor famoso americano, John alguma coisa, que ele... Jimmy Short. Exatamente. Porque ele estava no auge, né? E ele caiu porque ele deu muita glória a ele mesmo, né? Ele perdeu a... E aconteceu com vários outros. O próprio que escreveu aquele livro Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn. o Benny Hinn, aconteceu a mesma coisa com ele, né? Sim. Então a gente vê que isso é muito sério mesmo, né? Essa questão. E a Bíblia já adverte, né? A soberba precede a queda, né? A outra coisa é sobre a grana, né? Que, como eu tenho ensinado muito isso, né? Nesses ministérios aí que a gente vai, a gente vê também lá em Efésios 5:5 fala sobre a questão da avareza, Uhum. que ela é idolatria, né? Então a Bíblia fala, a avareza é idolatria. Então a avareza é o amor pelo dinheiro, né? Você Eita, glória. trazer o dinheiro para a sua vida como algo maior do que ele realmente é, Sim. né? E é a única coisa que Deus compara como um Deus na nossa vida, né? É o dinheiro, né? Então é muito sério isso. E essa terceira questão nem se fala que Satanás usa esses 3 tipos aí, né, de situações para derrubar mesmo a gente. Uhum. E muitas vezes as pessoas não conseguem se levantar depois de uma queda assim. Desse jeito. Obrigado, Jonatas. Mais alguém, gente? Para encerrar? Tudo em ordem? Pois vou encerrar aqui Deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu não consegui